Graças a paz, irmãos. Amém. Bom estar na casa do Senhor. Quero convidar vocês a abrirem no capítulo 6 de Mateus. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a oração. Fiquei muito feliz porque ontem nós tivemos o culto dos jovens e dos adolescentes. E, para a glória de Deus, nós tivemos mais de 22 jovens e adolescentes, né? A sala ficou cheia ao ponto da gente ter que pegar a cadeira, foi muito bom. E também fiquei feliz porque tinha 2 novos jovens visitando nossa igreja através de convite, né? Então foi maravilhosa a palavra que a irmã Aurinete trouxe aos nossos corações, baseado no Salmo 119, como o jovem purificará o seu caminho, né? Foi uma grande bênção, irmãos. Eu realmente fiquei surpreendido, porque a gente vê que realmente Deus, Ele nos surpreende. Quando nós colocamos o coração em querer fazer a sua obra. Senti a falta de Sara, né? Senti a falta de Larissa, de Esté, de alguns outros jovens, mas tudo tem seu tempo, né? E nós estamos orando para que o próprio Deus possa trabalhar, né? E nós possamos crescer. A reunião dos jovens será todos os sábados, tá? Então, sábado que vem, nós teremos novamente às 7 horas aqui na casa a próxima reunião. E eu senti alguns jovens muito motivados, né? Porque eles querem. E mais na frente a gente vai começar a sala novamente dos jovens na escola dominical. A gente vai fazer ainda os planejamentos. Peço que os irmãos estejam orando por esses jovens. Eu fiquei muito feliz e vai ser uma oportunidade para eles também poderem crescer, para eles poderem pregar, para eles poderem trazer aquilo que Deus tem colocado no coração deles. E foi muito bom. Ontem foi um dia bem cansativo, né, para mim. Quero agradecer a visita das irmãs, né, que têm nos visitado. Quero dizer que as portas lá de casa estão abertas, viu? Os irmãos fiquem à vontade, sempre estiveram. Ontem teve um grupo grande de irmãs à noite, teve outras irmãs à tarde, né, e foi uma bênção, né? Obrigado também por terem organizado tudo, né, porque eu brinquei com as irmãs aqui. Eu vim ficar com jovens, juntamente com a irmã Aurinete, irmão Pedrinho, e irmão Sandoval também estava aqui dando apoio. E aí eu disse às irmãs: não vão deixar a louça suja lá para mim não, viu? Não vai sobrar louça para mim. Eu fiquei brincando com as irmãs. Não, pastor, pode ficar tranquilo. E realmente deixaram tudo perfeito. Parabéns aí às irmãs e obrigado pela visita. Mas vamos ler. Sim, como eu havia falado, eu fui convidado ontem para pregar num congresso de jovens, um congresso regional, e tinha quase 200 jovens pela manhã. E começamos pela manhã aqui na oração com os homens, e às 10 horas eu fui ministrar ali em Olinda para um grupo de jovens muito grande, mas é porque eram de várias igrejas, né? Não era de uma só igreja, era um congresso deles, e foi muito edificante. E à noite eu tive a boa surpresa, né, de ver os jovens aqui da nossa igreja ter um bom grupo, e eu creio que há um potencial muito grande, foi o que nós falamos ontem, e de que esses jovens, com certeza, eles vão fazer uma diferença muito grande naquilo que Deus quer da vida deles. Orem por isso, irmãos. Vamos lá para Mateus. Fui dormir bastante tarde, né? Porque, como dizia um professor meu, assuma a responsabilidade, né? Tem um professor meu que ele dizia o seguinte: assuma a responsabilidade. Você prega, você dá estudo, então não importa a hora que você vai estudar, mas estude. Ele já dizia isso. Se você passou o dia dando estudo e só tem tempo de madrugada para continuar estudando, então estude, né? Ele dizia isso, e ele é um grande exemplo para mim, né? Então, não é assim, né? Quando os irmãos têm seus trabalhos, quando os irmãos... Tu dá trabalho, viu? Quando os irmãos... é uma benção, viu? Quando os irmãos têm seu próprio trabalho e a gente precisa fazer algo a mais, vamos dizer assim, um serão, um plantão, os irmãos não fazem, não é verdade? O pastor também não é diferente. Quando o pastor tem que se dedicar, ele tem que se dedicar, não importa se o tempo que ele tem para estudar, porque teve que visitar, porque teve visita, porque deu estudo o dia todo, ele tem que ir pela madrugada também. E é assim que acontece, né? Ou se acordar mais cedo ou ficar até tarde estudando. E é assim a nossa vida. Mateus capítulo 6, a oração do Pai Nosso, né? Vamos começar hoje a ter um entendimento mais genérico, para a gente entrar no específico.
O que é que eu quero dizer com isso? Hoje a gente vai ter uma visão geral do Pai Nosso. Vamos ter uma introdução geral. E para a semana a gente vai começar com as petições. Cada uma delas. São 6, né? Vocês lembram, né? O Pai Nosso tem 6 petições. Tem uma invocação, Pai Nosso, e aí depois vem 3 petições referentes ao Pai e 3 petições referentes a nós mesmos. Então nós vamos ver que nós vamos trabalhar cada uma das petições e nos aprofundar nelas. Mas hoje a gente vai falar de modo geral, para que os irmãos aprendam a orar de uma melhor maneira, conforme a vontade do próprio Pai, conforme a vontade do próprio Cristo. Louvado seja Deus. Mateus capítulo 6, versículo 9. Já vimos que a nossa oração não deve ser hipócrita, já vimos que a nossa oração não deve ser por vãs repetições. Estudamos aqui 2 domingos, e hoje nós vamos, quem tiver sem a revista pode pegar, as irmãs têm ali na frente, nós vamos estudar a lição número 4, que é a oração do Pai Nosso. Vimos como deve ser a oração do justo, a questão de entrar no seu quarto, de orar em secreto, entendemos o significado de tudo isso. E hoje nós vamos ter um panorama geral da oração do Pai Nosso. Mateus 6, verso 9. Portanto, vós orareis assim. Preste bem atenção nessa frase de Jesus. Orareis assim. Ele está dizendo claramente como deve ser a nossa oração, um modelo. Não é que eu tenho que repetir tudo o que ele está dizendo, não. Mas aqui Jesus está nos dando um padrão para que as nossas orações sigam esses princípios que ele estabelece aqui na sua fala. Aí você pode me perguntar, mas pastor, é errado eu orar igual como o Senhor ensinou aqui? Não, não é errado. Agora, se você ora como Jesus ensinou aqui, mas não entende o que ele está dizendo e está só repetindo essa oração sem entender o significado dela e sem colocar em prática, sem ter o desejo de colocar em prática, aí sim, aí essa oração é simplesmente uma reza, uma repetição, e não uma oração com sentido, com entendimento. Os irmãos me compreenderam? Eu posso chegar em casa e orar: Pai, ou Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita, Senhor, a tua vontade. Eu posso fazer essa oração, mas entendendo o que eu estou falando. Se eu não entendo o que eu estou falando, ou o que a oração do Pai Nosso está dizendo, a minha oração será só uma reza, como muitas pessoas fazem. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Só uma repetição da letra. E a repetição da letra sem entendimento, ela não é uma oração, ela vai cair naquela vã repetição. Lembram dos pagãos, que nós citamos que é uma oração que Deus não aceita? Vai se tornar um mantra, vai se tornar apenas uma repetição de palavras sem sentido, igual o aleluia que às vezes nós damos. Nós às vezes usamos o aleluia só por usar, sem entender ou sem querer verdadeiramente exaltar ou glorificar o nome do Senhor. Falamos só por um costume de expressão. Deus nos entende, que coisa boa, né? Deus nos entende. Mas vamos lá. Eu estava brincando, eu estava pregando ontem para os jovens e tinha um senhor muito engraçado, sabe? E o senhor, ele dava uns gritos que pareciam um freio daquelas carretas, né? Que faz aquele freio, ele dava uns gritos. Chega, eu me assustava quando eu pregava, né? Ele se animava, ele ficava feliz e ele dava um grito que parecia um Scania quando estava freando assim e soltava aquele ar, né? Eu digo, rapaz, que camarada da garganta boa, né? Chega, eu me assustava, ele estava perto do meu lado assim, eu dizia, mas amém, ele estava feliz, né? Era a maneira dele glorificar a Deus e foi engraçado, mas foi também interessante ver que as pessoas, elas têm seu próprio método de glorificar a Deus. É bom essas coisas no nosso meio. Vamos ler a palavra. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu quero que você preste atenção justamente nisso. Aprenda a dividir as petições aqui. Observe, há uma invocação. Qual é a invocação? Pai Nosso.
Essa é a invocação. Se você tiver uma canetinha, aí você bota aí do lado. Aí vem 3 petições referentes ao Pai. Por quê? Porque toda oração deve ter como propósito a glória de quem? De Deus. A oração nunca deve começar com nós mesmos. Jesus nos ensina a orar uma oração que comece desejando a glória de Deus. É interessante isso. Ele nos ensina aqui, depois da invocação, 3 petições em relação ao Pai. Quais são? Anote aí a primeira. Santificado seja o teu nome. É a primeira petição. Veja, depois do Pai Nosso que estás nos céus, que é a invocação, ele vem com a primeira petição. Santificado seja o teu nome. A segunda petição é qual? Verso 10. Venha o teu reino. E a terceira petição, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Está aí as 3 petições relacionadas a Deus. Agora ele vai fazer 3 petições relacionadas a quem? A nós mesmos. Só depois das petições ao Pai, vem as petições a nós. Verso 11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É a primeira petição em relação a nós. A segunda petição é: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. É a segunda petição em relação a nós. E a terceira petição em relação a nós é: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa é a terceira petição em relação a nós. E aí vem uma conclusão que na Bíblia de vocês deve estar entre colchetes. Está aí entre colchetes. Por quê? Porque alguns textos antigos não trazem essa conclusão e outros textos trazem. Aí a nossa Bíblia traz entre colchetes para dizer o seguinte: não sabemos dizer se realmente essa conclusão foi Jesus que falou ou foi algum escriba que acrescentou. De todo jeito não vai mudar em nada. Vai mudar? Não vai mudar em nada. Não sabemos se foi o próprio Jesus que falou ou se alguém acrescentou como uma conclusão dizendo, glorificando a Deus, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Entenderam isso? Ou não? Justamente porque os manuscritos antigos, por exemplo, o livro de Mateus, o original foi escrito em grego, tá? Existem vários que são considerados os mais antigos. Aí você vai ver esse mesmo texto com uns trazendo essa palavra, essa conclusão. É boa a sua pergunta, é importante. E outros manuscritos que não vão trazer. Aí vai surgir a dúvida: quais são os mais antigos? São os que trazem ou os que não trazem? Vocês estão entendendo? Aí para não dizer, para não ficar assim, botar ou não botar, então coloca entre colchetes. Só que tem gente que não vai explicar isso, né? Porque tem medo que os irmãos, está havendo falha na Bíblia. Não, não há nenhuma falha na Bíblia. A questão é que pode ser que Jesus tenha falado essa palavra, ou pode ser que seus próprios discípulos tenham acrescentado isso como uma glória de Deus. De todo jeito, não vai modificar em nada o que Jesus está nos ensinando. Entendeu agora? O caminho é esse. Tá? De maneira bem simples, né? Eu estou explicando assim, que essa questão de manuscrito é muito complicada. Mas é muito boa a sua pergunta. Por quê, né? É interessante. Em algumas Bíblias pode ser que já não tragam. Tem Bíblias que já não vão trazer. Eu não sei, a NVI, alguém tem a Bíblia NVI aqui? Eu não sei se ela traz a NVI, eu não me lembro agora. Mas pode ser que você pegue uma Bíblia que não traga. Aí não é legal isso. Por quê? Porque as nossas traduções, a maioria vai trazer entre colchetes. Ok? A Bíblia de todo mundo tem? A sua não tem não, né? Qual é a sua versão? Olha aí na capa que diz a versão, na capa dela. Vai dizer se é João Ferreira, sim, e o que mais? Diga o que é que tem mais aí. João Ferreira é o tradutor. Revista e corrigida. Veja, na revista e corrigida não tem, mas de que ano é essa sua Bíblia? Tem aí na frente, se possível. A Bíblia revista e corrigida é a Bíblia usada pela Assembleia de Deus. Sim, a atualizada tem.
Sim. Olha, a maioria das nossas Bíblias, todas as nossas Bíblias, é de João Ferreira de Almeida. Quem é João Ferreira de Almeida? Ele foi um português que traduziu do original quase toda a Bíblia, porque ele morreu antes de traduzir tudo. Aí deram continuidade, certo? Então, por isso que as nossas Bíblias vão ser de João Ferreira de Almeida, o tradutor. Agora, diferente da tradução, existe a versão. O que é a versão? A versão é quando a editora, por exemplo, a Sociedade Bíblica, a língua não vai se atualizando, a língua não é dinâmica, o português não é dinâmico, então as versões vão sendo variadas para facilitar o entendimento, porque algumas palavras que se usavam antigamente, elas perderam seu sentido ou ganharam outro sentido, aí vai se mudando a versão, aí tem a corrigida do ano tal, vai mudando os anos, aí tem a atualizada, já tem a século 21, vocês estão entendendo? Porque eles vão tentando melhorar a frase para que haja um entendimento melhor. Tem a nova tradução da linguagem de hoje, que é melhor do que a tradução da linguagem de hoje. A sua é de que ano, Eduardo? Acho que atrás deve ter o ano. 2001. Traz esse texto? Traz, né? A de Eduardo, se não vê, não tem problema não. É na primeira página. Na primeira página atrás ele tem a edição dela. Na folha. 2013, pronto, então é moderna, certo? Veja, corrigida é a Bíblia que a Assembleia de Deus usa e não traz esse texto. Não é interessante? Se a gente for assim, os assembleanos, né, são bem, mas não traz esse texto. E vem a harpa, porque ela é assembleana, essa Bíblia. Quando estou dizendo assembleana, porque é uma versão que a Igreja Assembleia de Deus adotou como a versão principal delas. Todo crente da Assembleia de Deus, ele só vai comprar a Bíblia corrigida. O crente da Assembleia de Deus, ele não compra a Bíblia atualizada. Os que estudam vão comprar, né? A atualizada, a NVI, a século 21, as versões diferentes. Mas tem aqueles que o presidente vai dizer, você só pode comprar a corrigida. Ele não sabe nem por quê. Ele não sabe nem por que ele tem que comprar a corrigida. Ele nem entende isso. Mas é mais para padronizar. Vai ler o texto, aí todo mundo ali está lendo o texto, não tem diferença nas frases. Eu aconselho vocês a usarem a atualizada, porque para mim é uma das melhores versões, ou a NVI. Mas eu aconselho você ter a atualizada. Eu uso a atualizada como a minha principal versão, uso a NVI, aconselho vocês terem a corrigida, que é muito boa. Todas elas são boas, irmãos. Nenhuma delas vai fugir do texto original. Vocês estão entendendo, né? Nem a Bíblia católica. Se você comprar a Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia católica, ela tem uma versão excelente. A questão é que ela vai trazer 7 livros a mais no Antigo Testamento que nós não consideramos como livros canônicos. Não é isso? Livros canônicos. Aí não nos interessa. Tobias, 1º e 2º Macabeus, Eclesiástico, né? Judite. Então esses livros não são considerados livros inspirados por Deus, porque eles não são citados nenhuma vez por Jesus Cristo, nem pelos seus apóstolos. Eles não são considerados, nem os próprios judeus consideraram eles como palavra de Deus. Então o Antigo Testamento são os 39 livros, o Novo Testamento são os 27 livros. Vocês estão me entendendo, né? Então, na Bíblia atualizada, na versão atualizada, vai trazer a conclusão da oração do Pai Nosso, entre colchetes, porque alguns manuscritos vão trazer essa conclusão e outros não. Então, vamos colocar entre colchetes. Não vai ter problema nenhum. Agora, quando a corrigida não traz, é porque ela já está seguindo tais manuscritos. Vocês estão entendendo, né? Então ela já está seguindo aqueles manuscritos. Não, a gente considera esses aqui como os mais antigos. Então vamos tirar essa conclusão. Ok? Ficou claro isso para vocês? Só para ajudar. Mas também não há nenhum problema. A decisão da Assembleia foi errada? Não, é uma decisão deles. Não vai mudar em nada. Os irmãos estão entendendo, né? Não vai mudar em nada. Eles querem padronizar. A Igreja Presbiteriana padroniza também. A Igreja Presbiteriana orienta que os seus membros comprem a versão atualizada.
E eu aconselho vocês a comprarem a atualizada. Por quê? Porque eu estudei na presbiteriana? Não, porque é uma das melhores versões. Agora eu aconselho vocês ter a atualizada apenas? Não, compre todas as versões. Compre aquela da irmã, a nova tradução na linguagem de hoje, porque ela vai facilitar muito a sua compreensão. Diga, minha amada. É diferente. A nossa Bíblia tem Eclesiastes. Na Bíblia Católica, no Antigo Testamento, vai ter Eclesiastes, como a nossa, e vai ter Eclesiástico. Vai ter outro livro. Que são livros históricos, tá? Mas que não são livros inspirados pelo Espírito Santo de Deus. São livros importantes para vocês lerem. Por que não? Diga, irmão Edvaldo. Pois não. Isso. Correto. Isso. Vai falar sobre perdão. É um dos mais difíceis, né? Provavelmente o perdão. Interessante sua observação. E a gente vai, quando a gente for tratar de cada petição, a gente vai ver a questão do perdão, como ela é difícil, né? A gente vai dar uma pincelada hoje, mas isso que você falou, logo depois, Jesus verdadeiramente, ele vai falar a questão do perdão. No verso 14 ele vai dizer: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Não é isso? Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Será que o perdão é importante? Com certeza é. E a gente vai ver isso aqui. Quando a gente não consegue perdoar, irmãos, nós não conseguimos ter paz em nossa mente nem no nosso coração em relação às pessoas, aquelas pessoas que nos magoaram. E não tem coisa pior do que você viver com ira no coração. Vocês sabiam que muitos de nós, pastores, deixa eu confessar nossos pecados aqui, nós costumamos a pecar com o pecado da ira, mas não é a ira santa, vamos dizer, a ira quando pela injustiça, a ira quando algo está sendo contrário à vontade de Deus, mas a ira no sentido de guardar mágoas de pessoas que lhe feriram, lhe magoaram, de que foram injustas com você. Então é muito comum às vezes os pastores eles cobrirem essa ou tentarem esconder essa ira através de outras coisas. Mas existe um livro chamado Pastores em Perigo, no qual muitos colegas, eu ou qualquer um, nós podemos pecar guardando ira no nosso coração. Isso é muito perigoso. Não é à toa que Jesus Cristo na cruz, ele disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. É porque tem ovelha e tem bode na igreja. E a ovelha que dá trabalho, ela dá trabalho, mas ela é ovelha. Mas difícil é lidar com os bodes. Lidar com os bodes é muito difícil. É muito desgastante. As ovelhas difíceis nós temos que cuidar, ter paciência, orar, esperar, deixar o Senhor quebrar as pernas delas. Aí você ora: Senhor, tem misericórdia, aquela ovelha é assim mesmo, vamos ter paciência, me ajuda a ter paciência com ela, que eu estou com vontade de pegar no pescoço, arrancar o couro dela, sabe, assim, a lã com força, mas tem misericórdia. A gente ora, a gente vai, né? Acontece isso. Mas o bode não. O bode é o ímpio dentro da igreja, plantado por Satanás, só para trazer desgraça na vida do povo de Deus. É ou não é verdade? Não é isso que a Bíblia diz? Jesus não diz que quem planta o joio não é o diabo? Esse é terrível, viu, de lidar. Aí enquanto ele está ali no meio da congregação, porque ele vai chegar um tempo que ele vai sair, né? Mas ou sair ou ele permanece até o fim, até o dia do juízo. Quando eu digo ele, eu estou falando de modo geral, né? É difícil porque você não sabe se aquela pessoa é realmente... Tem uns que são muito claros, mas tem outros que você não sabe se é uma ovelha fraca ou se realmente é um ímpio, e aí você também não pode cortar. Vocês estão entendendo, né? Você tem que orar, interceder e pedir a Deus que, se for um ímpio, tenha misericórdia, que salve. Eu não estou falando isso para defender nada nosso, eu só estou dizendo que nós podemos ter um coração cheio de ira, e isso é qualquer pessoa.
E aí o irmão Edivaldo falou muito bem a questão do perdão aqui. A gente vai bater bastante nessa tecla, porque nós precisamos perdoar. Vamos para o panorama do Pai Nosso. Vocês conhecem bem a oração do Pai Nosso, não conhecem? Sabem de cor, não sabem? Agora vocês entendem ela? Eu tenho certeza que a maioria de vocês não compreendem tão a fundo aquilo que Jesus quer nos ensinar aqui. Nem eu compreendia também. Todos nós precisamos estudar. Então vamos começar. Primeira coisa que nós precisamos saber, que o autor da nossa lição, eu não vou ler tudo, eu só vou pontuar o que ele vai dizer, tá? Mas na introdução, o autor da nossa lição, ele vai dizer o seguinte: se havia dificuldade de orar no século passado, século XX, ou seja, 1900, né, até a virada do século, ele diz no século XX, já havia dificuldade de oração. A igreja já é considerada como uma igreja que não sabia orar. Ele está falando da igreja evangélica, da igreja protestante. Ele diz, quanto mais agora, no século em que nós estamos. Me diga, irmãos, nós temos uma grande dificuldade de orar. Temos ou não temos? Temos dificuldade de orar. E parece que o mundo, parece não, isso aí vocês estão vendo como eu estou vendo, cada vez mais o mundo nos oferece entretenimento para que nós deixemos as coisas do Senhor, as coisas principais que edificam e que vão fortalecer a nossa vida espiritual. Obrigado. Deus te abençoe. Eu amo essa baixinha, viu? Aquela é das antigas, foi quem nos recebeu aqui. Ela é nova ainda, assim, mas já faz 16 anos que eu cheguei aqui. Botou muito minha menina nos braços. A minha menina que dá duas dela hoje, né? E cuidou muito bem, nos ajudou muito. Fal é uma benção. Obrigado, Fal. Então, veja bem. Há cada vez mais entretenimento. Irmãos, olha, se você começar a mexer no seu celular, que agora todo mundo pode ter um smartphone, porque está cada vez se tornando comum e barato, não é? Antigamente, só uma pessoa rica que tinha condições de ter um smartphone. A gente tinha aquele celular que só tinha os botões mesmo para ligar e mandar uma mensagem com a maior dificuldade. Hoje você fala e o celular escreve por você, mesmo que ele erre algumas coisas. Mas vocês sabiam disso? O WhatsApp tem lá um microfonezinho que se você clicar e você começar a falar, ele vai escrevendo por você. É incrível. Então, aí você tem Facebook, Instagram, aí você tem, sabe, uma série de coisas que você gasta tempo para colocar uma foto, para escrever. Claro, são ferramentas ou podem ser usadas como ferramentas para ajudar o próximo, para saber que o irmão está enfrentando uma dificuldade, para pedir oração, para conversar com alguém, para falar alguma coisa, para mandar algum recado, para tirar alguma dúvida, para pedir oração, para desabafar, pode e é ótimo. É ótimo. O problema é que muita gente ainda não está conseguindo ter essa relação com essas novidades que nós temos e com essa gama enorme de entretenimento que nós temos na TV. Hoje, por exemplo, ninguém assiste mais uma TV normal. Ficou muito barato e todo mundo pode pagar, por exemplo, uma taxinha para ter a Netflix, né? Aí as televisões agora são smart, são inteligentes, né? Você pega a sua TV, você paga uma taxa pela internet, quase todo mundo agora tem internet em casa, a sua TV está ligada na internet, você paga uma taxa, entra na empresa que fornece filmes, e cada filme é 1h20, é 1h30. Então veja, aí às vezes a pessoa está cansada, nenhum problema em relação a isso, viu, irmãos? Você está cansado, você quer relaxar, você quer assistir um filme, dependendo do filme você não estará pecando, dependendo do filme de programa você estará pecando sim. Se você assiste o filme, passa 1 hora, 2 horas no filme e não gasta 5 minutos de oração, nós estamos pecando também, porque estamos deixando de fazer aquilo que nós devemos fazer. Então, aí nós queremos ser firmes, nós queremos ser fortes no Senhor, suportarmos a tentação, se nós nos dedicamos nas coisas que o Senhor colocou para as nossas vidas, o mínimo possível. Então o autor está dizendo, olha, se no século XX, que não tinha internet, estava começando ainda,
que os computadores só existiam nas grandes empresas, estavam começando, que não tinha a facilidade de comunicação que nós temos, o povo já estava deixando de orar. Você imagine hoje, o irmão pega 2 ônibus para ir para a faculdade, 2 ônibus para voltar. Foi feito um estudo aí, eu não sei se vocês viram, que o brasileiro ele gasta em média 4 horas do dia dele só para se locomover, ou para o trabalho ou para a escola. Ele perde 4 horas do dia só dentro de um ônibus ou de um metrô. É muito tempo, irmãos. 4 horas, aí ele vai trabalhar mais 8. É muito difícil. Aí ele, quando ele se sacrifica demais, ele vai lá dentro do ônibus, lendo, estudando, cochilando, com o perigo de ser assaltado. É uma luta. Fica com fome, é difícil demais, é calor, é tudo. Veja, como essa pessoa, é claro, alguns crentes eles usam de sabedoria. Aí dentro do ônibus, eu vou falar ônibus de modo geral, né? O metrô tanto faz, né? Aí ele leva o sonzinho dele, ligado no celular, já com medo de ser roubado, né? Porque está com aquele negócio no ouvido, o cara já vai ficar ligado que ele está com o celular, né? Então aconselho você ter o celular para dar ao ladrão e o seu, né? Você usa aquele velho feioso, só que os ladrões estão espertos também, né? Às vezes ele pega, ele vai dizer, esse aqui não, eu quero outro, né? Mas geralmente, lá em casa é assim, eu mando minhas meninas, pega aquele velho que não funciona mais, deixa no bolso, tá? E se precisar, eu geralmente peço para não andar com o celular. E o outro esconde, entendeu? Se chegar o ladrão, entrega a ele o velho. Ele está pedindo um celular, você não está dando? Não importa se, né? Você não está mentindo. Você está dando o celular, ele quer o celular, ele não diz qual é o celular que ele quer, né? Ou também se ele desconfiar, entrega os 2 e acabou, né? E deixa para lá, né? Mas, vejam bem, aí você pode, às vezes, você tem Bíblia em áudio, você pode levar a sua Bíblia dentro do ônibus e ler, você pode pegar um texto, estudar um texto naquele tempo que você tem, você pode orar, porque se você não fizer isso, você vai chegar em casa arrasado, cansado, tem as coisas de casa para fazer, quando é uma dona de casa, um dono de casa, tem que estudar para a prova, tem que fazer trabalho, e aí está a grande dificuldade, irmãos. É ou não é difícil? Ontem pela manhã nós falamos sobre o culto doméstico. Hoje à noite eu estarei, provavelmente, eu estou em dúvida sobre 2 mensagens, provavelmente eu vou pregar sobre isso, sobre a necessidade do culto doméstico. Eu vou deixar para falar à noite, e aí vocês vão ver como as coisas podem ser completamente diferentes em nossas famílias, e como Deus pode avivar poderosamente a nossa casa. Eu tenho colocado em prática lá em casa o culto doméstico todos os dias. Todos os dias eu tenho tentado isso. É difícil demais. Demais. Mas eu sou o cabeça da casa. E uma coisa que eu tenho que querer e lutar é que meus filhos, no caso minhas filhas, elas passem a eternidade com Cristo. Quando vocês vão querer ir para o céu e deixar a família de vocês? Eu não estou querendo dizer que a salvação depende de vocês, mas o trabalhar para a salvação depende de vocês. Quando eu digo trabalhar para a salvação, no sentido de fazer aquilo que está ao alcance de vocês. E é uma das petições aqui. Venha o teu reino. É uma das petições. Como é que eu vou querer que o reino dele venha? Esse pedido envolve tanto o reino espiritual sendo gerado no coração, como o reino no sentido pleno. Eu tenho que buscar, colocar em prática na minha vida, não somente orar, mas lutar para que esse reino seja implantado no coração das pessoas e que ele se concretize. Ele vai se concretizar, né? A evangelização faz parte do propósito de Deus quando o evangelho do reino for pregado, né, em todas as nações. Então virá o quê? Virá o fim. Mas vamos devagar, né? Então, a primeira coisa é essa, que o autor, ele vai dizer, gente, nós não oramos. E nós temos que reconhecer nossos erros e nossas fraquezas e entender que nós não oramos. Nós não oramos. Quando eu falo que nós não oramos, eu não estou citando o culto de oração que nós temos, que é apenas um, que é a oração
pública é a oração para que a igreja se reúna em oração. Mas eu estou falando de nós, individualmente. Nós oramos muito pouco. Nós precisamos orar mais. Que o Senhor nos ajude. Tenha misericórdia de nós e disponha o nosso coração para orar. Então, depois disso, ele vai contextualizar a oração e ele vai mostrar que quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, existem dois contextos diferentes nos evangelhos. O primeiro é esse de Mateus. E em Mateus, quando Jesus vai ensinar a oração, ele está dando o sermão do monte, não é isso? Então, provavelmente, ele está falando para uma multidão. Embora alguns achem que o sermão do monte, Mateus, ele reuniu vários ensinos de Cristo num bloco só. Porque Mateus ele tem essa maneira de escrever o seu evangelho em blocos de ensinos. Mas quando você vai... Então ele está falando para uma multidão, não é isso? Quando você vai para Lucas a oração do Pai Nosso é ensinada por um pedido de um discípulo. Então parece que em Lucas o contexto é mais para os discípulos, é mais privado. Então parece que Jesus ele ensinou essa oração. Alguns vão defender isso, de que em vários momentos, tanto para a multidão, como também chamou seus discípulos e disse a mesma coisa, ensinou os princípios da oração. Vocês estão com Mateus aí aberto, né? Veja aí que em Mateus capítulo 6, o contexto aí, ele está dando vários ensinos. E volte aí para o capítulo 5, por favor. Capítulo 5 de Mateus, versículo 1. Irmãos, fiquem à vontade para me interromper, tá? E para ou acrescentar ou perguntar. A gente está aqui numa sala de aula. Capítulo 5, verso 1 diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo... Ele está ensinando aos discípulos, mas também não havia só os discípulos. Havia multidões que estavam ali ao redor, embora os discípulos estivessem mais próximos do Senhor. Então, o contexto é esse. Agora, vá para Lucas capítulo 11. Deixe Mateus marcado, capítulo 6, e vá para Lucas capítulo 11. Versículo 1. Aqui você não vai ver Jesus no monte, nem vai ver Jesus com multidões. Mas o capítulo 11 diz, verso 1 de Lucas: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Está faltando o que aí? Seja feita? Não está, Lucas não cita isso. Não é porque ele errou, não. É porque na oração de venha o teu reino, provavelmente a frase venha o teu reino pode incluir o seja feita a tua vontade. Tá? Aí vem as outras petições. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia, perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixeis cair em tentação. Perceberam que aqui não tem a conclusão? Sim. Valera. Seja feita a tua vontade. Valera. Muito boa essa versão também. Segue e está sem os colchetes, né? Está sem colchetes, porque ele segue um manuscrito que traz completa a oração, para que não haja, vamos dizer, uma diferença daquela, mas muitos manuscritos, a maioria dos manuscritos vão trazer do jeito que está na atualizada. Mas a Reina Valera, né, é muito boa também. Quanto mais, é difícil de achar, viu? Essa aí é do fundo do baú, né? Difícil de achar. É difícil de achar essa versão, muito difícil, muito boa. Eu tenho essas versões porque eu tenho um programa, e se você é um estudioso da Bíblia e quiser estudar,
quiser se aprofundar, existe um programa chamado Logos. Ele é o melhor programa do mundo para se estudar as Escrituras. Do mundo, não existe igual. Ele é americano, tá? Se chama Logos, Faith, é isso mesmo, é sobre fé, Logos 8, já está no número 8, ele é caro, eu comprei ele dividido em 16 vezes. Vocês terem ideia, quando eu comprei numa promoção, no cartão, dividi em 16 vezes, em dólar. Então aí eu me quebrei, porque quando eu comprei o dólar estava lá embaixo, e aí as parcelas do cartão vêm de acordo com o dólar, né? Aí eu comecei pagando 120, terminei pagando 200 por mês, assim, as prestações. Ele custou quase 3 mil reais, na época. Mas olha, é a minha ferramenta de trabalho. Se eu sou pastor, então é a minha ferramenta de trabalho. Eu vejo o irmão Gilvan, que ele investe muito nas ferramentas que ele trabalha, para ele poder trabalhar melhor. Se tiver algo difícil, ele vai fazer como? Se ele não tiver as ferramentas? Um mecânico. Como é que ele vai trabalhar se ele não tiver boas ferramentas? E nós que somos pastores? Então, é para o resto da vida. Por exemplo, meu computador pode pegar fogo, mas eu tenho esse programa porque eu tenho uma senha, eu tenho, né, o meu número de registro. Então, para o resto da vida, enquanto existir esse programa, eu paguei por ele, eu tenho direito a acessar o banco de dados e eu tenho tudo. Por exemplo, vocês terem ideia, eu clico numa palavra lá, fé. Ele vai mostrar, por exemplo, quantas vezes essa palavra aparece no Antigo Testamento, no Novo Testamento, ela no hebraico, ela no grego, o mundo todo sobre ela. Vai falar quantos comentários tem ali. Então, claro, se você te falar inglês, então é muito melhor. Ler em inglês. Eu não leio em inglês. Eu entendo algumas coisas, mas eu não leio. Então, a versão em português ela é muito mais limitada. Vocês estão entendendo, né? Tem muito menos comentários, mas tem muito. Aí tem todas essas bíblias versões que vocês imaginarem tem. Então, para quem gosta de estudar, eu uso só como pesquisa. Eu não gosto de pesquisar em computador. Então, ela serve para mim, mas, por exemplo, se um dia eu perder meus livros, ou não puder levar meus livros, que eu gosto de livro mesmo, então eu tenho esse material. Fora outra biblioteca que eu tenho, assim, em PDF. Então, ajuda muito. Então, vale a pena, sabe, você investir em coisas que você vai estudar. Então, estou dizendo aos irmãos, se vocês têm acesso à internet, vocês têm acesso às livrarias, compre várias Bíblias, estudem a Bíblia e comecem a orar. Comecemos a orar, né? Comecem não, porque eu estou no meio. Comecemos a orar. Nós precisamos orar, nós precisamos buscar a Deus e lutar contra esse sistema, né? Como foi falado ontem pela irmã Aurinete, que cada vez mais nos puxa para ficarmos distantes de Deus e das coisas de Deus. É ou não é verdade? Muito difícil, irmãos, é muito difícil. Principalmente os jovens. Os adultos têm suas tentações, mas principalmente os jovens. Olha, ser jovem hoje em dia, adolescente, é muito difícil. Diga, minha irmã. O culto doméstico. A maior dificuldade para mim no culto doméstico é você conseguir reunir a família. No meu caso, não. No meu caso, a maior dificuldade mesmo é lutar contra o desinteresse. Entende? Lutar, porque vai haver essa barreira, porque o nosso próprio coração não quer. Não é verdade? Pronto, vocês estão. Quem não ouviu a irmã aqui, ela está dizendo que está todo mundo lá na casa dela, a família reunida assistindo um filme, alguma coisa, maior alegria tal. Quando chega no momento do culto doméstico, aí é confusão, porque não é naquela cadeira, porque não está na hora ainda, porque tem que ser tal hora, porque está demorando. É difícil, irmãos. Quem tem filho pequeno pode ter uma dificuldade. Eu estava ouvindo um casal ontem, que eles estavam dizendo que tinha uma filhinha, que quando dizia que era o culto doméstico, ela não queria, ela tinha 4 anos. Aí foi o que eles fizeram, eles pegaram as bonecas delas, botaram na sala, sentada, e disse, olha, a gente vai fazer o culto doméstico, está aqui as bonecas. Aí a menina se interessou. Aí ela sentou, é uma estratégia, né? Sentou com as bonequinhas e ali eles começaram a orar, a cantar, a ler um texto bíblico simples ou contar uma história bíblica. Então assim vai. Culto doméstico não é opção, irmãos.
quando nós não realizamos o culto doméstico, pode ter certeza que nós estamos falhando. Eu não estou querendo jogar um peso sobre vocês, não, pelo amor de Deus. Nossos pecados já foram levados na cruz. Ninguém vai deixar de ir para o céu por causa disso, não. Mas o culto doméstico, ele é, eu vou dizer uma coisa a vocês, ele é a maneira mais poderosa de nós blindarmos, vou usar esse termo, a nossa família. Se um filho está na pornografia, ou a gente mesmo, ou qualquer outro pecado, com a sequência do culto doméstico, a leitura da Bíblia e as orações, o Espírito de Deus vai ser derramado em nossas famílias. Porque é a família orando. Aí nós vamos ter uma igreja forte. Vamos ter uma sociedade diferente. Por que vocês acham que no passado, aqueles homens, as missões, os morávios, os ingleses, os puritanos, por que era diferente com eles? Puritano, quando a mulher dele estava doente, e ele ia para a igreja, ele pregava para ela o sermão do pastor em casa. Ele chegava em casa e tinha que anotar tudo, e chegava em casa e ensinava, reunia a esposa, se o filho não pudesse ir, a família, e ensinava tudo que ele tinha se alimentado na palavra. Sabe quantas vezes os americanos puritanos faziam culto doméstico por dia? 2 vezes. Aí você quer que uma família dessa não seja cheia da graça de Deus? Eles faziam de manhã logo cedo, antes de ir para o trabalho, e faziam à noite quando chegavam, para começar o dia e para terminar. Aí tem que ser diferente, irmãos. Tem que conhecer a Bíblia. Eles oravam. Aí você vê os Estados Unidos até hoje colhe os frutos da vida desses homens. As universidades de Harvard, as outras universidades, quem fundou foram os crentes, os puritanos. Hoje está aí um país incrédulo, um país com muitos assassinatos, né? Porque acabou essas coisas, são poucos os que se mantêm assim. Não há mudança, não tem como haver mudança na nossa casa, se a gente quiser. Não vou pregar, né, agora para vocês, deixa para de noite. Mas se a gente quiser que os nossos filhos... Olha, nosso filho vinha uma vez no domingo, uma vez na semana. Isso não é nada diante da pressão, das tentações que ele tem a semana toda. De internet, de televisão, dos amigos da escola, do futebol, do jogo, do jiu-jitsu, do judô. É muita coisa. Diga, minha irmã Marinete. Sim. Já pensou? Pode ser usado na questão negativa. Justamente. Se nós não investirmos na nossa família, nossos filhos e a nossa família vai ser influenciada por heresias, por doutrinas de demônios, sabe, pelas coisas do mundo, pela ideologia de gênero, porque eles batem ou não batem. Você assistir a Globo, eles estão lá, todo dia doutrinando. Ideologia de gênero. É novela, é jornal, tudo. Eles estão doutrinando lá a sociedade a aceitar e a dizer, não tem nada não. Homem com homem não tem problema, mulher com mulher não tem problema. Homem com 2 mulheres e 3 homens não tem problema. Então, eles estão lá investindo, olha. É novela, é filme, tudo. A ideologia estão batendo lá, ó, é doutrina, está ensinando. Se seu filho está assistindo um filme, um desenho animado, assista com ele, veja qual é o desenho animado, porque os desenhos animados hoje traz sutilmente também a ideologia de gênero, muitos deles. Teve a maior confusão por causa de um gibi que foi lançado, né? 2 meninos se beijando. Um gibi sendo vendido na feira de livro, lá no Rio de Janeiro. Aí o prefeito foi impedir, né? Claro, usou a força. Eu acho que o caminho não é esse, mas tudo bem. Ele fez o que ele podia fazer. Aí foi que a coisa se expandiu mesmo. Parece que quando você mexe, aí é que todo mundo... Aí você vê a luta que tem na TV, os artistas, né? Começaram a se beijar, os artistas... Deixa eu quieto. Aí... Vamos para o Pai Nosso. Eu me lembro que quando eu era ímpio, eu gostava das músicas daquele Lulu Santos. Se eu pudesse hoje, eu dava uma pisa nele, né? Mas quando eu era ímpio, eu gostava. Ai, que cabra sem vergonha, né? Aí tá lá o camarada se beijando, fazendo uma polêmica por causa disso que
uma apologia a isso. Mas vamos para a oração do Pai Nosso. Já estou pecando, ó. Já estou com a ira no coração. E é porque eu estou dando aula. Vamos lá. Então, primeiro, nós não oramos, é isso que o autor diz. E aí a gente vai para uma geral. Vamos para uma geral do Pai Nosso, para a gente entender. A invocação. Pai Nosso que estás nos céus. Quem é que pode dizer isso, irmãos? Quem é que pode chamar ele de Pai? Ele é Pai de todo mundo? Não. Deus não é Pai de todas as pessoas. Ele é Criador de todas as coisas. Mas Pai, o relacionamento de Pai, de chamá-lo de Pai, só para quem é nascido de novo. Só para quem tem um relacionamento com Ele através de Jesus Cristo. E aí eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em João, capítulo 1. Está em Mateus, né? Capítulo 6. João, capítulo 1. É muito claro o texto. Sei que vocês já conhecem de cor. Estão estudando João comigo. Nós somos de uma época que se a gente quisesse usar um brinco, o pai da gente cortava era com a faca. Oxe. Meu pai mesmo dizia, se você aparecer aqui com esse negócio de brinco, ou uma tatuagem, eu vou arrancar a sua orelha com a faca, e a tatuagem eu arranco o seu couro de uma pisa, né? Nada contra quem tem tatuagem hoje as coisas estão mais diferentes. Mas naquela época, usar uma tatuagem era sinal de que você fumava maconha. Não era isso? Eu não estou... Nada, os irmãos aqui, alguns irmãos têm tatuagem hoje, né? Mudou, né, o contexto. Né? Também não estou aconselhando ninguém a fazer, mas mudou o contexto. Quem tem tatuagem hoje não quer dizer que pode ser até um servo de Deus. Eu não posso julgar. Ou pode ser uma pessoa que tenha tido muitas tatuagens e que tenha se convertido. Mas na minha época, quando eu era mais novo, e mais ainda na dos irmãos, se você aparecesse com uma tatuagem, você era considerado um maconheiro. Essa é a nossa realidade. Eu não sei se os mais novos aqui sabem, mas o que eu estou dizendo aqui é a verdade. Se você aparecesse com um brinco, só quem usava brinco eram os artistas. Agora, se você aparecesse com um brinco, e era só um lado que colocava, viu? Na minha época era só um lado. Gilvan está aqui olhando para mim. Era não, Gilvan? Era. Ou então, se você aparecesse com um brinco, ou com algum corte de cabelo estranho, meu amigo, a pisa era muito grande. Meu Deus do céu, só Jesus. Lá na Paraíba e aqui também, no interior, não tinha condição não. A pisa era grande, muito grande. Então, nem todo mundo que chama Deus de Pai, verdadeiramente é seu filho. Mas Jesus Cristo diz que na oração do Pai Nosso, somente aqueles que têm uma relação filial com Ele é que podem invocá-lo como Pai. E João 1,12 diz justamente, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Somente os que receberam Jesus Cristo pela fé. Somente os que têm Cristo pela fé é que podem invocá-lo como Pai. Não adianta, pode chamar pai quem quiser, porque pai é uma questão de relação. Dudu pode chamar o irmão Eduardo de pai, porque é uma relação filial, de intimidade, de amor, de afeto. E essa relação com Deus só pode acontecer por meio de Cristo, porque sem Cristo nós somos seus inimigos. Sem Cristo Deus nos vê como inimigos e a ira dele está sobre nós. Agora, por meio de Cristo, nós podemos dizer Pai, nós podemos chamá-lo de Pai. Nós temos acesso à sua presença, nós recebemos dele graça, nós temos a liberdade de ir até ele e abrir o nosso coração. Que coisa maravilhosa, irmãos, isso é um grande privilégio que Jesus está dizendo. Chamá-lo de Pai, não somente de Deus, mas de Pai. Pai envolve relacionamento, intimidade. Então, a gente está vendo mais de maneira genérica o Pai Nosso. Então, observem, o Pai Nosso, ele é um modelo, que é isso que o autor vai dizer aqui no primeiro ponto, né? A contextualização, nós vimos que ele está ensinando a uma multidão, aos discípulos e a uma multidão em Mateus, e mais especificamente aos discípulos em Lucas, mas ele vai dizer a mesma coisa, é um modelo. Quando vocês orarem, deve ser assim. Primeiro, vocês orarão invocando o Pai, e só invoca o Pai quem é seu filho. É interessante que na nossa lição aí na página 16, tem uma frase aí de John MacArthur, na página 16, na segunda coluna,
página 16, segunda coluna, nas últimas linhas antes do ponto 2 aí, benefícios do Pai Nosso. Você tem aí John MacArthur. Ele diz: a oração do Pai Nosso é, sobretudo, um modelo que podemos usar para dar direção ao nosso próprio louvor, adoração e petições. Porque nesse modelo que Jesus vai nos ensinar, nós oramos praticamente por tudo. A oração do Pai Nosso é completa, irmãos. Quando você ora ao Pai, porque tem uma relação com Cristo, aí nós vamos ver aqui, vamos ver os benefícios do Pai Nosso, por exemplo, que já é o próximo ponto, o 2, só para vocês entenderem o que ele está dizendo. Mesmo que você não ore literalmente as mesmas palavras que Jesus está ensinando na oração do Pai Nosso, você precisa entender que esse deve ser o modelo da sua oração, que você deve orar para glorificar a Deus, e que quando você vai fazer pedidos em relação a você, que você compreenda aquilo que é mais necessário. Veja bem, ele diz aí no Benefícios do Pai Nosso: como tudo aquilo que vem da boa mão do nosso Deus, a oração dominical, a oração do Pai Nosso, seja como forma fixa que ele está dizendo é você orar do jeito que o Jesus diz, essa seria a forma fixa. Ou seja, como modelo, os princípios, né, um parâmetro, é com certeza uma boa dádiva visando ao nosso bem espiritual e ao nosso crescimento em piedade, ou seja, em vida com Deus, e intimidade com o nosso Pai. Quando refletimos acerca do conteúdo dessa oração, ensinada por Jesus, podemos perceber os benefícios que recebemos dela. Aí ele vai dizer aqui pelo menos 2 benefícios. Primeiro, ele diz: em primeiro lugar, a oração do Senhor nos beneficia pela forma como ela exibe o relacionamento verdadeiro crente com o Senhor. Então ele vai dizer, olha, Pai Nosso, que é a invocação, somente os filhos podem orar. Somente por meio de Jesus Cristo, os nascidos de novo podem orar e chamá-lo de Pai. Aí ele vai dizer: santificado seja o teu nome. O que significa isso? Santificado seja o teu nome. Ele vai dizer aqui, apresenta o relacionamento divindade adorador. Por que ele está dizendo isso? Porque quando você ora a Deus dizendo santificado, o que Jesus está querendo ensinar é que na sua oração você peça a Deus que lhe ajude a glorificar o nome dEle. Não adianta você orar e dizer: Senhor, glorificado seja teu nome, mas esquecendo que você é que deve ser a primeira pessoa a querer o quê? Glorificar o nome dEle. Paulo diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, que seja tudo para a glória de quem? Aí às vezes você está orando: Senhor, vamos dizer quem ora só por orar, né? Quem só reza: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Sim, mas qual é a sua responsabilidade de santificar o nome dEle? Se você está orando e dizendo: Senhor, santificado, se é uma petição, é um desejo do seu coração que o nome dEle seja glorificado, exaltado, então você faz parte disso. Você precisa fazer a sua parte. É isso que o salmista vai dizer. Abra a sua Bíblia no Salmo, não tem na revista não, tá? Aí você vai botando por fora, é isso aí. Salmo 34, verso 3. Veja qual o desejo do salmista. Quem quiser pode ler. Salmo 34, verso 3. Salmo de Davi. Olha o desejo de Davi no verso 3. Veja o desejo de Davi. Se começar a ler do verso 1, ele vai dizer: bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei, ou seja, santificai, glorificai o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Esse é o desejo de um crente. Esse deve ser o desejo do crente. É isso que Jesus está dizendo. Foi isso que Jesus fez na sua vida. Era assim que Jesus orava em todas as suas atitudes.
Se a gente for fazer um negócio, um comércio, uma troca, uma venda, lembre-se disso. Santificado seja o teu nome. Que tudo que eu faça, a primeira pessoa que tem que estar envolvida nisso, que seja eu mesmo. Os irmãos estão entendendo? Então, veja que você vai vendo o Pai Nosso numa outra perspectiva, né? Porque você começa a orar: Senhor, santificado seja o teu nome, glorificado, exaltado, honrado. Santificado quer dizer isso. Honrado seja o teu, que teu nome seja conhecido, que teu nome seja, porque o nome representa a pessoa. Para um judeu, o nome é a pessoa, não é só o nome. Não é o nome ficar famoso. O nome José, o nome Paulo. Não, é a pessoa mesmo, que a pessoa seja santificada. Mas Deus não já é santo? Deus não precisa ser santificado. A ideia aqui que Jesus está trazendo é que Ele, o próprio Deus, seja exaltado, seja reconhecido como realmente Ele é, glorioso, santo, majestoso, que Ele receba toda a honra, toda a glória. Mas isso deve começar por quem está orando. Se eu oro, então eu preciso consertar. Se há algo na minha vida que não está glorificando o nome dEle, e eu estou orando, pedindo para santificar o nome dEle, então tem que começar por mim. Veja que a coisa vai muito mais além do que meras palavras. Davi diz: engrandecei ao Senhor comigo. Esse é o primeiro pedido. O segundo, olha outro benefício: venha o teu reino. E venha o teu reino, irmãos, é uma oração para que vocês... Deixa eu falar algo aqui que é mais teológico, mas assim, eu acho que vocês precisam saber disso. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Jesus é rei? Não é? Ele é chamado de o rei dos reis, né? E senhor dos senhores. Mas deixa eu explicar uma coisa. Bem simples aqui, eu vou tentar ser bem prático. Jesus só é chamado de Jesus quando ele se torna homem, correto? Correto? Quando ele se torna homem, o anjo disse a Maria que desse o nome a ele de Jesus, porque ele seria o salvador do seu povo, dos pecados deles. Então ele se torna Deus homem. Antes disso, ele é quem? Isso, ele é Deus, né? Ele sempre foi Deus. Ele é o Verbo, ele é o Verbo eterno, a segunda pessoa da Trindade. Ou, né, o Messias que havia de vir. Mas ele já existia, não já? Desde toda a eternidade, como Deus, sem ainda ter se encarnado. Ele muitas vezes aparece no Antigo Testamento, provavelmente como o anjo do Senhor. Tá? Mas, independentemente disso, eu pergunto, antes dele se encarnar, ele já era rei? Claro, ele já reinava como Deus. Mas esse reinado dele como Deus, antes dele se encarnar, faz parte do atributo da divindade, que só a divindade tem, de ser rei sobre tudo o que ele tem. Ele domina todas as coisas. Tu dominas sobre tudo. Mas quando Jesus, ou melhor, quando o Verbo se fez carne e recebeu o nome de Jesus, ele agora recebe do Pai o quê? O reino. Veja, mas ele não já era rei? Sim, mas ele era rei como Deus. Aí quando ele se torna homem, ele recebe agora um reinado que a gente chama de reinado mediatário. Isso quer dizer o quê? Para vocês entenderem. Vocês lembram quando questionam ele sobre o reino? E ele diz que o meu reino está dentro de vós. Porque a obra dele é justamente salvar os pecadores e fazer desses pecadores seus e reinar no coração de quem? Desses pecadores. Então é um reinado que ele recebe, é um reinado espiritual, no qual esse reinado espiritual vai permanecer por toda a eternidade. Mas ele como homem, entendam, ele já reinava como Deus, mas a partir do momento que ele se torna homem, ele não se esvaziou da divindade, aí ele recebe do Pai, por causa da sua missão, obediência, o reinado. E esse reinado começa no coração dos filhos de Deus, dos salvos, mas ao mesmo tempo você vai ver que oficialmente, o texto vai dizer que depois da morte, ressurreição e ascensão, ele vai estar à destra de quem? De Deus, reinando.
agora como Deus homem. Ele reinava como Deus antes de todas as coisas, e agora reina como Deus homem. E como Deus homem, esse reinado também ele tem um começo e ele tem um fim. Paulo, escrevendo aos Coríntios, em 1 Coríntios 15, diz que o Filho entregará o reino ao Pai. Complexo isso, né? Ou não? Só para vocês. Correto. É isso mesmo, é isso mesmo. Ele esvaziou-se de si mesmo e foi obediente até a morte, e por causa disso Deus o exaltou, né? Aí você vai dizer, mas ele não já era Deus? Mas agora ele se tornou homem, e como Deus homem, ele passou a ser exaltado. Ele é o único homem que reina sobre tudo. Vocês entendem, né? Passou a ser Deus homem. Vejam que quando ele ressuscitou, ele diz, todo poder foi me dado nos céus e como homem agora. Porque como Deus na eternidade, ele sempre teve. Então, essa diferença de reinado. Então, quando você ora, por que eu estou explicando isso? Quando você ora, venha o teu reino, você está primeiro clamando que o reino de Cristo, nos corações, que já existe no nosso, também passa a existir no coração das outras pessoas. Que o teu reino seja estabelecido na vida das pessoas. Mas também veio o teu reino, aponta para um reino futuro, para o reino escatológico, o novo céu e a nova terra. Apocalipse fala sobre isso, mas a gente vai no outro momento, porque a gente tem muitos textos tem muito tempo ainda para estudar, então a gente vai devagar. Mas eu queria que você entendesse que quando você ora, venha o teu reino, você está pedindo que o reino de Cristo seja estabelecido no coração dos homens. E aí envolve também a sua responsabilidade. Assim como santificado seja o teu nome, o venha o teu reino também envolve a nossa responsabilidade. Como? Pregando o evangelho, dando testemunho. E sim, reino é o quê? Governo, sim, é o governo, sem dúvida nenhuma. O governo. Aí você quer, por exemplo, Senhor, ora, venha o teu reino sobre a minha família, mas você dá um mau testemunho. Você não fala de Jesus para ninguém. Como é que você ora, venha o teu reino, mas em nenhum momento prega o evangelho do reino, para que esse reino seja estabelecido no coração das pessoas? Você está entendendo, né? Que você está pedindo a Deus para a glória dele, mas que esse pedido envolve também as suas ações. Eu vou adiante por causa do tempo. E a terceira, seja feita a tua... Olha, seja feita a tua vontade. Qual é o maior exemplo de alguém que orava e que fazia a vontade de Deus? Jesus Cristo. No Getsemane ele disse, Senhor, se possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade e sim a tua. Mas há outros homens, Jesus é perfeito. Mas quando você vai para o Antigo Testamento, você vai ver Noé, você vai ver Abraão, você vai ver Moisés, Josué, Samuel. Você vai ver homens de Deus que procuravam fazer a vontade de Deus. Você vai para o Novo Testamento, tem Paulo, tem Pedro, homens que falharam, mas que buscavam fazer a vontade de Deus, e tem nós também. Senhor, me ajuda, seja feita a tua vontade, que a vontade de Deus é revelada onde? Nas Escrituras. Aí eu digo, mais uma vez, eu tenho responsabilidade, porque para fazer a vontade de Deus eu preciso conhecê-la. Ela não vem por osmose, não. Seja feita a tua vontade. Alguém pode perguntar, mas qual é a vontade de Deus? Você diz, eu não sei. E meu filho, você está orando para quê? É a mesma coisa, chupar cana e assobiar, né? Você quer que seja feita a tua vontade. Sim, mas qual é a vontade de Deus? Eu não sei. Aí está lá o abençoado. Lá na palavra de Deus diz, meu amigo, cuidado com o jugo desigual. Não entre em jugo desigual. Aí ele está lá orando, Senhor, seja feita a tua vontade. E de olho numa ímpia. Aí começa a namorar com a ímpia. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Seja feita a tua vontade. Senhor, seja feita a tua vontade. Aí ele é um negociante. Ele disse, eu vou passar a perna naquele besta ali, olha. Vocês estão entendendo, né? O que eu estou dizendo? Que tipo de oração é essa? Essa é aquela oração sem sentido nenhum. Seja feita a tua vontade, Senhor, mas eu sou casado, mas eu não deixo de olhar para aquela menina, né? E fico cobiçando ela e pecando na minha mente.
ou então mandando alguma mensagem, ou só esperando uma oportunidade para adulterar. Vocês estão entendendo? Seja feita a tua vontade na terra, assim como é feita no céu. É tão sério o pedido que Jesus está dizendo, olha, assim como os anjos e os santos que estão no céu obedecem perfeitamente a Deus, que você ore para que você também faça a vontade dele, revelada nas Escrituras. Veja que a oração é ou não é completa? A gente está só, a gente vai trabalhar ponto por ponto ainda, vamos viajar nesses pedidos ainda. Próxima semana a gente vai começar no primeiro. Eu estou só pincelando aqui para vocês. Seja feita a tua vontade. Aí o cara, Senhor, seja feita a tua vontade. A vontade de Deus é que você trabalhe, se esforce. O camarada dorme até meio-dia. Quando chega aí ele se acorda na hora do almoço. Quando almoça ele diz, mãe, eu vou dar um cochilinho, né? Depois ele se acorda, joga videogame até 9 da noite. Aí depois vai assistir 3 filmes, para dormir depois até meio-dia. Aí ele vai estar orando, Senhor, me abençoa. Abençoa a minha vida financeira. Seja feita a tua vontade. Aí a vontade de Deus diz, ei preguiçoso, se levante, vá trabalhar, vá estudar. Senhor, eu quero passar no concurso. Eu vou orar para passar no concurso. Não estudo não, para ver se você passa. Se o Espírito Santo vai lhe ensinar as fórmulas da física, da química, a você interpretar um texto corretamente, matemática, não estude não, é claro. Você pode estudar e pedir a Deus para te dar graça, para que você não fique nervoso, para que Ele te faça lembrar aquilo que você estudou. É diferente. É ou não é? Mas aí, eu quando eu estudei, eu estudo hoje, mas eu não tenho que fazer provas. Mas quando eu estudava e tinha que fazer provas, quando eu fazia psicologia, agora quando terminei o mestrado, eu pedia ao Senhor, Senhor, me ajude. Quando eu estava fazendo a dissertação, olha, minha cabeça ficava desse tamanho, eu dizia, Senhor, me ajude, me dê direção, para que eu possa entender as coisas, fazer as coisas de modo claro. É difícil, mas você tem que correr atrás. Senhor, seja feita a tua vontade, mas você não lê a Bíblia, você não conhece a vontade de Deus, fica difícil. Para ser um bom marido, para ser uma boa esposa, para ser um bom filho, um bom funcionário. Aí depois você está sofrendo as consequências, aí diz, mas eu estou orando tanto e o Senhor não me abençoa. Mas é lógico. Diga, minha irmã. Sim. Perfeito. Jesus sabia qual era a vontade de quem? De Deus. Quando nós não sabemos qual é a vontade de Deus, a gente cai no engano do diabo. O diabo ofereceu para ele os reinos do mundo. Com fome, transforma esse pão em pedra. Se ele não soubesse a vontade de Deus, ele cairia. Mas vamos lá para o final, né? Senão não termino. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Envolve dependência, né? E a gente vai estudar isso detalhadamente. Perdoa as nossas dívidas. É muito fácil pedir perdão a Deus. Mas aí Jesus está nos ensinando, olha, peça perdão a Deus. Mas olhe para quem você precisa perdoar. Lembre-se que Deus é justo. E aí você quer que Deus lhe perdoe, mas você não quer perdoar ninguém? Que tipo de oração é essa? A gente vai entrar detalhadamente depois. Aí eu não vou agora por causa do tempo que já chegou, né? E depois ele diz, não nos deixe cair em tentação. Então é aquela oração que você pede para Deus te guiar, para Deus te ajudar, para Deus te dar sabedoria, iluminar os teus olhos, para Deus te conduzir no caminho certo. Tentado você sempre vai ser, mas que o Senhor te ensine, te ajude, te livre dessa tentação, te dê sabedoria nela. Então o Pai Nosso nos beneficia porque nos ensina, irmãos, um relacionamento verdadeiro. Também nos beneficia porque nos ensina acerca da atitude que nós devemos ter quando estivermos orando ao Senhor. Então, eu encerro. Próxima semana a gente vai entrar, mas eu queria fechar com um perdão de que, por que nós devemos perdoar? Porque Jesus, meu irmão Edivaldo citou muito bem, que ele ainda insiste, depois da oração, ele ainda repete falando sobre o perdão, explicando o perdão. O perdão é necessário, irmãos, porque Deus ordena o perdão. Paulo diz, perdoai-vos uns aos outros, assim como Cristo vos perdoou. O perdão é necessário porque o nosso próprio Senhor, através da vida dele e da prática dele, ele sempre perdoou. Maior exemplo. Terceiro, o perdão é necessário porque ele traz paz à nossa mente e ao nosso coração.
Quando nós não perdoamos, quem adoece não é a outra pessoa, não. Somos nós mesmos. É ou não é verdade? Quem adoece somos nós. Aprendamos a perdoar, irmãos. Precisamos perdoar porque o perdão glorifica a Deus. Paulo vai dizer isso. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, o perdão está envolvido. Vai glorificar a Deus. E o livra-nos do mal é para que o Senhor nos ensine, nos dê sabedoria, primeiro, a não entrarmos na tentação, mas se entrarmos, que nós saibamos sair. Oh, pois não, meu irmão? Sim. Sim. Não. Você pode perdoar, mas não necessariamente querer andar mais junto. Perdoar é algo que tem a ver com o teu coração. E não com a escolha de andar junto. A gente precisa, porque tem gente que pensa que perdoar é você, não, eu perdoei, então eu tenho que viver abraçado de novo com a pessoa, né? Não. Vamos citar um exemplo de traição. Vou usar um exemplo de traição num casamento. Então, uma mulher traída ou um homem traído, ele pode se separar. Jesus até diz que pode haver divórcio se houver relações ilícitas. Ele não diz isso? Então, ele permite a separação, mas ele nos ensina a perdoar. Jesus andava com os fariseus, ele batia mesmo, mas isso não quer dizer que ele não perdoava, tá? O pecado. Ele pode perdoar sim, e ele perdoava, não havia no seu coração. É diferente do morrer pelos pecados. Mas, por exemplo, eu posso perdoar, eu devo perdoar, mas não necessariamente eu preciso andar junto. Principalmente se eu sei que a pessoa vai fazer a mesma coisa. Então é uma maneira de me proteger. Vocês estão entendendo, né? Agora, se num casamento a mulher ou o marido consegue perdoar a traição e permanecer junto, aí é diferente, porque é um contexto diferente, certo? Envolve família, é uma relação muito mais forte. Isso pode acontecer e é aconselhável o perdão. Se a pessoa se arrependeu e há uma possibilidade de um recomeço e de uma restauração, então amém por isso. Eu jamais aconselho um casal a se separar, jamais. É uma decisão que o casal tem que tomar. E eu sou doido de dizer o que ele vai fazer, o que ela vai fazer? Para quê? Para depois o marido vir dar um tiro em mim? Ou a mulher vir dar um tiro em mim? Né? E eu posso ajudar no sentido de eu e minha esposa, de ouvir, de orar, mas a decisão é sua. Eu posso mostrar o que a Bíblia diz. A Bíblia nos ensina a perdoar. Agora você assume a responsabilidade. Se você for se separar, é você que tem que assumir a responsabilidade. Por causa de uma traição, um exemplo. Assuma a responsabilidade. Se for perdoar, perdoe mesmo. Dê uma chance para a pessoa recomeçar, melhorar a vida e ser uma bênção. Pode ser um casamento, eu creio, irmãos, ele pode ser restaurado, se houver traição. É muito difícil, mas pode ser restaurado. Deus pode restaurar, principalmente se o marido não for crente, ou a esposa não for crente, tiver acontecido ele sem conhecer, ou ela sem conhecer a Cristo. Vocês estão entendendo, né, o que eu estou falando? E passou a conhecer e se arrependeu. Nossa, há uma possibilidade muito grande de uma restauração. E glória a Deus por isso. E eu luto por isso, para que o casal permaneça junto. Agora, se o casal, por causa de algo muito sério, ele quer se separar, então o casal tem que tomar a responsabilidade diante de Deus. Mas o perdão, que não vai ser da noite para o dia, né? Como o irmão falou, não vai ser, não fique pensando que o perdão é uma coisa assim tão simples, não. Mas nós temos que decidir perdoar. E nós encontramos força e graça de Deus para o perdão, viu, irmãos? O Espírito Santo trabalha no nosso coração para que nós possamos perdoar. Eu não sei se eu fui claro para vocês aqui, mas eu jamais vou dizer, deixe sua mulher, deixe seu marido. Ninguém pode dizer isso não, irmãos. Ninguém pode fazer isso. Nós não temos esse direito. Ninguém tem esse direito, não. Você pode ouvir a pessoa e dizer, meu irmão, ore. Meu irmão, vá para a Bíblia. Meu irmão, busque a orientação do Senhor. A Bíblia nos ensina isso, mas a Bíblia fala sobre o perdão. Você pode perdoar. Seu casamento pode ser restaurado. Não, mas eu não quero de jeito nenhum. Bem, aí é uma decisão sua. Mas o perdão tem que existir no coração. Mas você dizer, faça isso,
faça aquilo. Você pode dizer em relação ao pecado, né? Se um marido chegar para você e dizer: irmão, eu preciso de um conselho, eu estou sendo tentado por uma mulher, eu sou casado, eu estou sendo tentado, eu estou a ponto de cair. Aí você tem que dizer: epa, rapaz, saia dessa, porque é função sua exortar o irmão para que o irmão possa se firmar, orar por ele, ajudá-lo. Não é isso que a Bíblia diz? Corrigir o teu irmão. Até se ele cair, você pode corrigir, mas rapaz, você não deve fazer isso, você pecou, você tem que se arrepender. Você deve corrigir e exortar, não só o pastor, mas qualquer crente. Aí nós estamos nos protegendo, ajudando um ao outro como família. Não é assim que nós fazemos com os nossos filhos, quando eles erram? Então nós temos que fazer, aí é diferente. Agora, quando envolve relacionamento conjugal, pelo amor de Deus, irmãos, o que tem de mulheres com falta de sabedoria, aconselhando outras a se separarem, a deixar o marido, homens sem sabedoria, a fazer isso, a fazer aquilo. Ore, leve a palavra para a pessoa, ore pela pessoa, mas não diga o que ela deve fazer quando é uma decisão conjugal, porque Deus pode restaurar o casamento. Amém? Deus pode restaurar o casamento. Então não cabe a nós dizer: deixe, faça isso. Ah, mas ele está querendo me matar. Então vá para a polícia. Resolva o caso à justiça, aí é com a justiça. O senhor me leva na delegacia? Levo nada. Pega um Uber, chama sua família, que depois que vai morrer sou eu. Aí você faz as pazes com seu marido, resolve seus problemas com ele, depois está de beijo e abraço, e quem foi que morreu? O pastor, sem ter nada a ver com o negócio. Então, olha, tem que ter muita sabedoria, viu, irmãos? É a coisa séria, né? O que é que isso tem a ver com a oração com o Pai Nosso? Tudo. Peça perdão, mas também se dispõe a perdoar. Mas nós vamos entrar nisso mais detalhadamente depois. Será que nossa oração ela pode melhorar, irmãos, a partir de hoje? Quando você orar, reconhecendo os princípios do Pai Nosso, com certeza você terá um entendimento muito maior, em nome de Jesus. Amém? Hoje foi só uma geral. Próxima semana, nós vamos para a lição de número 5, Deus, nosso Pai Celestial. Aí é uma lição menor, eu já falei alguma coisa hoje. Aí depois nós vamos para santificado seja o teu nome. Veja que nós vamos nos aprofundar em cada um desses pontos ainda mais, tá bom?